Bem-vindos a mais um Jogo Político na RTP Notícias. Os destaques de hoje vão para a polémica com os exames nacionais e para as novas regras para o arrendamento que pretendem minimizar o problema da habitação em Portugal, um dos maiores desafios que o país enfrenta. Hoje temos no painel de comentadores Alexandre Poço, do PSD, Rodrigo Taxa, do Chega, e André Moscaldas, do PS. Sejam todos muito bem-vindos. E corrigidos pelo Ministério da Educação. Como é que se chega a este ponto? Que erros é que levaram a este caos? Boa tarde a todos, é um gosto estar na vossa companhia, cumprimentar também quem nos acompanha lá em casa. Chegamos a este ponto, para compreendermos, melhor dito, como é que chegamos a este ponto, é ouvir as perguntas que o António fez ao Alexandre e como é que o Alexandre lhe respondeu. Porque o António fez as perguntas que qualquer pessoa avisada fariam. Não seria melhor, atempadamente, verificar se estava tudo em condições? Não seria melhor ter a certeza se a empresa a quem foi entregue este serviço tinha as skills, que agora está na moda dizer palavras em estrangeiro. As capacidades. Eu sei, e as competências. mas o governo também apresenta muita coisa portuguesa dita noutras línguas. Se a empresa tinha esses skills, o governo procurou atalhar de foice uma matéria que não é para brincadeiras. E isto não vale a pena. O Alexandre diz aqui, bom, o governo tem que ver se houve um problema. Claro que tem. Bom, tem que dar a cara. Era só o que faltava que não desse a cara. Bom, se há um problema temos que corrigir. Está tudo muito certo, mas o que é que isso muda na realidade de todos os jovens e de todas as famílias que viram a sua tranquilidade num período fundamental das suas vidas académicas de alguma forma importunado com a incompetência que o governo manifestou nesse processo? Isso é uma mini termossos numa sexta-feira à tarde. O governo tem que dar a cara. Muito obrigado. Era o que faltava que não desse. Mas o Chega defende que o governo devia rescindir o contrato que fez com a empresa que faz a gestão da plataforma, entregando a outras empresas com mais domínio tecnológico. Antes disso, se nós consideramos que o Chega, que o governo deve ou não rescindir o contrato, para começar eu tinha que ler o contrato para lhe dar uma opinião jurídica devidamente fundamentada, como gosto sempre de poder fazer, e não estou em condições de o fazer agora. Agora, sensato. Não é sensato. Não estou com isto, não puxo por mim, que eu não estou com isto a dizer que não há coisas muito estranhas na empresa que o governo contratou. Portanto, agora eu também não sou polícia, não sou Ministério Público, agora cá há ali coisas estranhas, há. E tu sabes que há. Mas antes disso eu gostaria ainda de fazer outra nota importante, que é o seguinte, que é, depois para lá do problema material, temos um problema de sensibilidade governativa, com um ministro que, em vez de explicar, como o Alexandre bem dizia que devia ter feito e não fez, explicar o que é que estava em causa, o ministro permite-se dizer disparates tão grandes como foi imprudente tirarem férias nas proximidades dos exames nacionais. Desculpem lá, eu não quero ofender ninguém, mas estamos a brincar? Todas as pessoas seguiram um calendário que estava publicado e era oficial. Não, António, desculpe lá, ficámos todos doidos. É que para ser ministro não basta ter competência técnica, há que ter o mínimo de razoabilidade, mas honestamente a pergunta que eu faço ao país que nos está a ouvir é, mas estamos todos malucos? Mas o ministro comete uma bronca destas. O país vive um momento dramático no que toca aos exames nacionais como nunca viveu, seja em governos do Partido Social Democrata ou do Partido Socialista. Em honra da verdade, seja dita, isto nunca aconteceu. E o ministro vem dizer, era o que faltava, os pais é que não tinham que marcar férias nesta altura porque já nunca sabe o que é que pode acontecer. Isto das duas uma, ou é incompetência, desculpem o que eu vou dizer, mas ou é pura parvoíce, não há outra hipótese. Muito bem. Rodrigo Taxa, o Chega vai apoiar a criação de uma comissão parlamentar de inquérito? Duas notas, António. O Alexandre disse aqui que este governo tinha feito uma reforma profunda e que tinha colocado muitos... Mais de 200 professores. Não sei se nesses 200 o Alexandre está a contar aqueles que infelizmente já tinham morrido e que o governo chamou para corrigir exames. Talvez o Alexandre pudesse Isso foi uma falha lamentável. E depois, lamentável e triste de um governo que não está à altura das suas responsabilidades. E já agora, porque o Alexandre falou em adágios e falou em dores de crescimento e depois de transição, o adágio que se aplica aqui é o seguinte. O governo, sem ter feito o trabalho de casa e ter a certificação exata de que este processo poderia ser desencadeado da forma que foi, preocupou-se pouco com o conteúdo e mais com a aparência, que é como quem diz, as cadelas apressadas parem os cães cegos. E neste caso a cadela apressada foi o governo e os cães que infelizmente nasceram cegos foi a incapacidade do governo funcionar numa área tão importante. Já que falamos em adágios, sabem que eu tenho sempre um na ponta da língua para todas as ocasiões. Desculpem, uma coisa é nós estarmos num debate de boa fé, seja-se do Chega ou do Partido Socialista, e todos nós somos capazes de dizer que não há nenhum governo no mundo, seja qual for a sua cor política, que não possa ser confrontado
com circunstâncias que não tinha como adivinhar poderem acontecer. Isso é um facto. Agora, outro facto bem distinto é o Governo tomar decisões que mudam completamente um paradigma de atuação de um qualquer Ministério, sobretudo um Ministério tão pesado como o Ministério da Educação, e porque importa dizer que está a fazer uma grande reforma em profundidade, a menos que a profundidade seja realmente apenas ir ao fundo, e nada está em condições de operar, que foi aquilo que aconteceu. Eu gosto pouco de show-off e espalhafato e mais de pessoas que consigam fazer alguma coisa. E devo dizer que até fiquei um pouco desiludido, porque este Governo, no início deste Governo tomar funções, até era visto como bom ministro, e a verdade, o que estamos a ver é uma tragédia em 3 atos. Falta o último, quer saber como é que isto acaba. O que é de todos, não com o dinheiro que é dos senhorios. O Chega apoia o novo subsídio social de renda ou considera que é uma medida assistencialista que não resolve o problema de fundo? Já uma vez aqui expliquei qual é o nosso entendimento sobre subsídios para que não se diabolize a nossa posição sobre essa matéria. Não está, para já, não é este o momento para nós nos manifestarmos sobre isso. Aquilo que lhe posso dizer é o seguinte. Sempre que o Estado cria um subsídio, é uma admissão pública de que o Estado falhou. Porque um subsídio pressupõe que alguém está a atravessar, é isso que se deseja para receber um subsídio, naquele momento uma dificuldade. E no que toca às dificuldades inerentes à habitação, aos custos da habitação, o falhanço nasce no Governo que ainda não apresentou medidas suficientemente robustas e capazes de alterar o problema que vivemos. E como não consegue alterar aquilo que verdadeiramente importa, cria um subsídio para que ninguém sequer lhe possa dizer bem, vocês não só não resolveram, como não ajudam. É aí que está o problema. A criação de um subsídio não é a criação apenas de um instrumento de auxílio do Estado. É a corporização de uma visão de sociedade. E eu considero que o Estado, um verdadeiro Estado dinâmico e moderno, em vez de se preocupar em criar subsídios, deve preocupar-se sim em criar as condições para que um subsídio não seja necessário. Mas tem de haver uma fase de transição. Claro, tem que haver uma fase de transição. E apoiar as pessoas que ficam em situação mais vulnerável. Tem que haver uma fase de transição. Nesta matéria do arrendamento, claro que é importante estabelecer um equilíbrio entre aquilo que são as fiéis expectativas de um inquilino e de um senhorio. Nem o inquilino pode viver assombrado com o medo de o senhorio, no dia de amanhã, lhe ligar a dizer o senhor daqui a 15 dias tem que abandonar a casa ou eu aumento-lhe a renda para 3 vezes mais. Atirado para a rua sem solução. Nem o senhorio pode, como em muitos casos neste país aconteceu durante décadas, ter alguém dentro de um edifício que é seu, sobre o qual paga impostos altíssimos e que não consegue tirar dele o devido rendimento. Mas também quero chamar a atenção para outra coisa que me parece particularmente importante e que nestas matérias tratamos sempre o tema pela rama. Há aqui algo muito importante, não basta tratar o problema desta maneira, porque depois os senhorios em Portugal, como aliás qualquer um dos cidadãos portugueses, pagam uma enormidade de impostos sobre as rendas que recebem. E importa que o Governo atue sobre isso. Mas agora pagam menos. Está bem, pagam menos. Passou de 25 para 10. Eu sei que pagam menos e que vai passar, mas temos que discutir, eu sei que passou para menos, mas em muitos casos esses menos ainda dificulta a viabilidade do arrendamento. E penso que nós temos que encontrar aqui um equilíbrio entre isto. Termino só com isto. Há uma coisa que eu concordo com o Alexandre, é um facto, que não compete aos senhorios substituir a função de assistência do Estado. Em matéria de casas tenho outro adágio, até a barraca Habana. Obrigado aos três pela presença. Nós ficamos por aqui em mais um programa. O Jogo Político está de volta amanhã às 7 da tarde.